Boa tarde, alunos. Eu pedi para vocês fazerem essas páginas do livro de português, porque nós já estamos bem adiantados com o conteúdo do primeiro bimestre, tá? Tanto de português como de matemática. Esses exercícios já foram explicados, porém eu vou dar mais uma explicaçãozinha, tá? Só para não ficar em branco mesmo. Então, vamos lá. No exercício número 3, está falando para você marcar a alternativa que todas as palavras são oxítonas. Então, oxítonas é quando a última sílaba é a forte, tá? Então, no caso, avião, o ão já tem acento, né? Caqui, a sílaba forte é o qui, e no batom, a sílaba forte é o tom, tá? No 4, fala para você marcar a alternativa que somente duas palavras seriam paroxítonas. Paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba forte ou a sílaba tônica é a penúltima, como eu marquei aí, ó. Então, seria batata, que é o primeiro tá, e fome, que seria o fó, né? Veja como fó é uma sílaba aberta, o O é aberto, né? Fome, tá? Vamos lá. No exercício número 5, tá falando para você marcar a alternativa que todas são proparoxítonas. Então, proparoxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ela é a terceira, né, da minha mão direita para lá. Então, veja, último, síndrome e príncipe, né? Então, veja que é a antepenúltima sílaba, né? Veja, ó, último, síndrome, príncipe, né? Aqui, ó, último, síndrome e príncipe, tá? Agora sim apareceu, que a tia tá escrevendo e gravando, tá? Então, aqui, ó, última sílaba aqui, ó, seria a oxítona, certo? Ó, tá? O tom, o qui e o ão. A penúltima sílaba, então, seria aqui, esse tá, do batata, e o fó, do fome, tá? Que são as paroxítonas. E as proparoxítonas seria a terceira sílaba, né? Ou a antepenúltima, que é o sim e o príncipe, né? Por coincidência, elas estão acentuadas. Se estão acentuadas, vai ser sempre a sílaba forte, tá? Muito bem. Vamos para... Aqui tava muito fácil. Exercício número 7, né? Substantivo próprio. Substantivo próprio são nome de pessoas, nome de estados, de ruas, de cidade, de bairro, de país. São os nomes próprios, vamos dizer assim, tá? Substantivo próprio. Nomes que damos a países, a estados, cidade, bairro, rua, tá? O nome próprio ou substantivo próprio, ele pode até ser nome do supermercado, como, por exemplo, supermercado Dia é o nome próprio da rede de supermercados. Supermercado Extra, Carrefour, são nomes próprios daquele determinado supermercado, certo? Vamos lá. Uma palavra polissílaba. Então, polissílaba que tem 4 ou mais sílabas, né? Eu coloquei aí entristecido, mas você podia colocar qualquer outra, tá? Uma palavra que apresenta dígrafo. Dígrafo são duas consoantes juntas, mas que têm o mesmo som. Então, no caso aí, eu coloquei osso e o dígrafo seria o SS, tá? Uma palavra com encontro vocálico.
Encontro vocálico, o encontro de duas vogais na palavra, né? Eu coloquei aí Florianópolis, veja, o I e o A, que são duas vogais, estão juntos, ok? Um substantivo comum, lápis. Substantivo comum é o nome de todas as coisas que existem. Mesa, cadeira, computador, vaso, planta, o cesto do lixo, o armário, a geladeira, o varal, tudo que existe e tem um nome é o substantivo comum na língua portuguesa, tá? Diferente do substantivo próprio. O substantivo próprio é o nome que eu dou para algumas coisas, como o nome das pessoas, por exemplo, os nossos nomes, nomes de países, estados, rua, cidade, bairro, até o nome do cachorro, do gato, tá? É considerado substantivo próprio. O substantivo comum são os nomes dos objetos, de todas as coisas que foram criadas e tem um nome, tá? Uma palavra de sílaba já fala que tem duas sílabas, tá? Eu coloquei aí vilas. Então, se eu separar aqui, ó, tem duas sílabas, tá? Esse exercicinho aqui, que muitos já tinham feito na sala de aula, que eu me lembro muito bem, era para ligar uma coluna com a outra, tá? E aqui embaixo, acho que era a dúvida do Juan, palavras de significados contrários são antônimas, ó, tá? Então, por exemplo, ó, triste, alegre, são palavras antônimas, tá? Significado diferente, nervoso e calmo, rápido e lento, cansado, disposto, forte, fraco. Veja, são palavras antônimas, significados diferentes, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui tá muito fácil. Ok. Plural e singular, tá? Quando eu tenho uma coisa só, eu falo assim, a rosa ou uma rosa. Então, está no singular, tá? Uma coisa, singular significa uma coisa só, tá? Aqui, ó, uma coisa só. Exemplo. Uma rosa, a rosa, tá? Muito bem. Quando eu tenho no plural, é quando eu tenho mais de uma coisa. Mais de uma coisa. Mais de um objeto, mais de uma pessoa. Então, eu vou ter aqui no exemplo, vai. Tô escrevendo aqui, tá? A filmagem tá saindo. Aqui eu vou colocar aqui no exemplo, vai. Umas rosas, tá? Ou então, ó, as rosas, tá? Então, singular é quando eu tenho uma coisa, um objeto, uma pessoa, uma cor, tá? A partir do momento que eu tenho duas ou mais, eu posso tanto ter duas como eu posso ter 2 milhões. Então, eu tenho um plural e aí eu falo no plural. Umas rosas, as pessoas, as cadeiras, duas cadeiras, ok? Muito bem, era só isso por hoje. É claro que depois sempre tem uma revisão antes da prova e eu explico com mais detalhes tudo de novo, certo? Obrigada, um beijo e agora eu vou passar aí a foto da resposta.